A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. O seu Deus o protegeu.
quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar início ao nosso culto desta terça-feira e nós queremos iniciar este culto fazendo uma oração ao Senhor. E te convidamos para acompanhar conosco esta oração, estar em comunhão com o Senhor, para participar conosco deste culto. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Queremos glorificar o Teu nome pela Tua presença e pedimos, Senhor Deus, que Tu nos aceites diante de Ti, dando-nos acesso à Tua presença. Dá-nos comunhão com o Senhor, nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora queremos te convidar para cantar um louvor ao Senhor. Nós estaremos entoando este louvor e após este louvor nós iremos entrar com o grupo dos pastores que irão transmitir o nosso assunto de hoje neste culto onde haverá a abordagem sobre o Conversas Bíblicas. Vamos então cantar louvando ao nosso Deus. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me purificar. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me libertar. Põe teu sangue em mim, Senhor. Põe teu sangue em mim e dá-me libertação e uma plena Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal 126 ou pelo canal 85 da Sky, mesmo aqueles irmãos que nos veem pelo canal do YouTube. Não só os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas outros irmãos nossos também de igrejas que sempre participam conosco de todo esse conteúdo que nós estamos trazendo. Nós vamos continuar falando sobre conversas bíblicas e hoje o assunto é muito importante, principalmente para os irmãos, aqueles que se dizem pentecostais, e nós vamos tratar de batismo com o Espírito Santo. E hoje, para esse assunto, nós temos os nossos pastores aqui, pastor Wallace Rosete. A paz do Senhor Amadeu, a paz dos seus irmãos. Alexandre Brasil. A paz do Senhor Amadeu, a paz do Senhor a todos. Esse assunto, irmãos, é um assunto importante, não é? Quer dizer, o assunto que mais movimenta as igrejas ditas pentecostais, e nós vamos falar o porquê disso. Vamos começar então com o pastor Alexandre, que vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, se há alguma diferença, se há outro tipo de batismo sem ser o batismo com o Espírito Santo. Ele vai citar a palavra, nós vamos discutir aqui. Vamos lá, o texto bíblico em Mateus 28, vamos começar lendo o 18, que ele é importante, diz o seguinte: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A primeira coisa importante destacar nisso é quando Jesus, primeiro, ele diz a autoridade que ele está investido. Todo o poder me foi dado. Todo o poder foi dado ao Senhor. Então, nessa autoridade, nesse poder, ele determina, ele ordena aos discípulos, ou seja, ao ministério, que anunciar a palavra. E anunciar a palavra batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falando, referindo-se ao batismo nas águas, que é o batismo que o Senhor Jesus instituiu ali. E dizendo, ensinando a guardar todas as coisas. Então, são dois detalhes. O batismo
ele tem uma finalidade da definição daquele que teve a experiência de salvação, e ele publicamente declara a todos, dizendo o seguinte, ó, eu tive um encontro com Jesus. E essa autoridade de Jesus está que ele está sobre o Senhor Jesus, eu hoje o sirvo como fiel a ele. E publicamente declaro a minha fé. Então, o batismo nas águas é aquela declaração pública de fé, em que nesse momento ele declara a sua conversão. E seguindo-se de uma forma de guardar os ensinamentos, ou seja, o batismo em si mesmo não garante a futura salvação, ou seja, o salvo, ele batizou e ele é ensinado a guardar tudo aquilo e prosseguir no caminho da salvação. Esse aí nós chamamos o batismo nas águas. Está aqui, instituído aqui no Senhor Jesus após a sua ressurreição. Anteriormente, nós temos o batismo de João, que é o batismo do arrependimento. Ainda João, como o último profeta do Velho Testamento, a mensagem dele era o seguinte, arrependei-vos, não era o batismo do arrependimento. Ou seja, agora está chegando o Messias, está chegando aquele que está na palavra de Deus e que se definiu, e ele era o arauto do rei. Então o batismo dele é conclamando todos ao arrependimento para agora poder receber o rei. E esse rei recebido agora, morto, ressurreto, define aqui o batismo nas águas. Então, os batismos nas águas ele é de fundamental importância, né, para o servo do Senhor, porque é uma ordenança, né, na verdade é uma orientação do Senhor para aquele que aceita o Senhor como suficiente Salvador. Ele faz uma declaração. Agora é importante dizer que, diferente do batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, quem batiza é o pastor, né? Isso é muito, às vezes as pessoas fazem confusão com relação a isso. E o batismo com o Espírito Santo, quem batiza é o próprio Senhor Jesus, né? Então isso é uma importância das pessoas entenderem, porque quando você, no batismo das águas, quando você submerge, é como o velho homem está ficando, e quando você sobe, é o novo homem, o homem que foi, entregou sua vida e está dando um testemunho, né? Então isso é muito importante as pessoas entenderem essa diferença e é fundamental. Para quê? E tem outro detalhe, né, pastor Amadeu? Não existe ordem, né? Às vezes as pessoas acham, não, você pode ser batizado com o Espírito Santo até primeiro, né? E depois batizado nas águas. Eu tive essa experiência de ser batizado com o Espírito Santo e depois batizado nas águas. Não existe essa cronologia, porque isso quem determina é o próprio Senhor, né? Então o batismo nas águas ele é fundamental. Já que vocês abordaram, o Alexandre começou falando sobre batismo de arrependimento, quer dizer, João pregava, né, o João, o último profeta do Velho Testamento, é ele que introduz o assunto, né, sobre o batismo, quando ele fala realmente, né, sobre o batismo, quando ele batiza Jesus. Então, esse batismo, né, que é o batismo nas águas, chamado também de batismo de arrependimento. Então, Alexandre, vamos entrar num assunto agora que é meio polêmico. Você falou batismo de arrependimento, certo? Por que nós não batizamos as crianças? Bom, é até interessante quando o Alex fez uma apresentação ali, quando Jesus batiza com o Espírito Santo, né? Então tem duas, o pastor nunca batiza com o Espírito Santo, homem algum batiza com o Espírito Santo, isso é claro. Outra é que Jesus também não batiza nas águas. Em João 4:2 diz o seguinte, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Então Jesus ele ordenou, então Jesus não batizava não, nas águas não. Os pastores, eles batizam, não os homens. Mas vamos lá, isso é só para concluir aquilo que eu acho interessante assim, é que Jesus batiza com o Espírito Santo, não nas águas. E o pastor batiza nas águas e não com o Espírito Santo. Certo. E a questão do arrependimento, ou seja, o batismo é um sinal de arrependimento. É um sinal que você concluiu o seguinte, um dia você foi convencido pelo Espírito Santo que você é pecador. E não é coisa fácil, não. Porque o homem, ele coloca dentro dessa natureza o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que agride a moralidade. Na realidade do homem é isso. E verdade o pecado agride a moralidade. Mas ele vai muito mais do que isso. Ele não agride a moralidade do homem, porque ela é relativa. Hoje o que é moral, amanhã é imoral. O que é imoral hoje não é imoral amanhã. Certo. Então tá isso aí. Certo. Agora, o homem para ele ser convencido que ele é pecador não é fácil.
Ele pensa, não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, então não tem pecado. Não é isso, não. Pecado é desobediência a Deus. Quando Jesus, no texto que nós lemos, ensinando a guardar. Quando você guarda o ensino do Senhor, você está em obediência. Você não guardou o ensino, você está em desobediência, não importa a sua qualidade pessoal, de boa pessoa que seja. Bom, do arrependimento. Então, quando você fala do arrependimento, se diz que uma pessoa que tem consciência, um dia a consciência dela chegou assim, não, realmente eu pequei. Eu sou pecador e agora eu me arrependo, eu quero o perdão dos pecados. Uma criança não tem esse atributo de consciência do pecado. Você vê, uma criança, ela tem a inocência. Tanto é que Jesus disse, quem não se tornar como criança, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, então quando eu, adulto, me arrependo, peço perdão dos pecados, eu me torno criança. Ou seja, eu me torno como uma criança, porque agora eu estou arrependido, os meus pecados perdoados, sou na dependência de Deus, e agora eu sigo a orientação e a obediência ao Senhor. Uma coisa que criança não tem. Então, é totalmente dispensável, inútil, e não tem nenhum sentido o batismo de criança, porque elas não têm a consciência do pecado ainda. Então, os irmãos que estão nos vendo, né? Os irmãos que estão nos assistindo, é bom entender, então, por que nós não batizamos as crianças, né? Porque nós estamos seguindo aquilo que a palavra ensina, aquilo que o próprio Senhor Jesus ensina. Então, a criança, como o pastor Alexandre falou, a criança não tem consciência de pecado. Então, ela não tem arrepender-se de quê? Né? Se o batismo é um batismo de arrependimento, é necessário que ele chegue a um momento onde ele possa decidir, né, aquilo que é certo, né, como você descreveu, que é pecado, do que não é. Então, nós não batizamos as crianças. O que nós fazemos, e é bom que todo mundo sabe, o que nós fazemos com relação à criança é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Né? Quando Jesus era criança, o que José e Maria fizeram? Foram ao templo e apresentaram. Ele já estava dando uma linha para a igreja. Né? Ele foi apresentado ali. Então, depois foi batizado com 30 anos de idade, né? Mostrando a diferença. Isso é uma linha muito, muito clara dentro da palavra. Não é, pastor Wallace? Com certeza, né? Então, a criança, como você bem mencionou, né, Amadeu, ela não tem esse juízo, essa condição de decidir por si só, né? Então, e é muito comum, às vezes, a gente perguntar, nós aprendemos isso, né? Quando vai consultar para o batismo, perguntar, eu faço isso, perguntar, quem te mandou ser batizado? Né? Para saber, não, mamãe que quer que eu seja batizado. Não é. Porque é desejo da mãe que seja batizado, mas ele tem que ele desejar ser batizado, né? Então, isso é muito importante. Nós aprendemos no Manaim a fazer essa pergunta. Quem pediu? Quem te disse para você ser batizado? Para ver se a pessoa está convicto ou se ela está sendo influenciada por outra, né? Exatamente. Agora, há uma outra coisa, Wallace, que as pessoas às vezes perguntam, Wallace e Alexandre, eu vou colocar aqui, e às vezes as pessoas criticam muito porque nós fazemos isso. Nós temos, a pessoa às vezes se apresenta dentro da igreja para ser batizado, não é? Ele mostra o desejo de ser batizado. E nós pegamos aquele nome para batismo nas águas, né? Que é o que nós fazemos. Né? Aquilo que vocês estão falando, batismo nas águas é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Bem claro, batismo nas águas é o pastor que vai fazer, não é? Que vai batizar. Não é Jesus que vai batizar nas águas, é o pastor. O batismo com o Espírito Santo é Jesus. Mas a pergunta que eu faço a vocês, e essa pergunta que eles fazem muito, por que nós às vezes vamos consultar o Senhor sobre aquele que se apresenta para ser batizado? Para saber se é o tempo, se a pessoa está preparada, né? Como é que o senhor está vendo a pessoa, né? Quando a gente consulta para saber se nós aprovamos, nós homens. Deixa eu ajudar vocês aqui um pouco, Alexandre. Na linha, nós estamos numa linha de entendimento, nós gostamos que o Espírito Santo fale, né, na nossa vida, no dia a dia. E às vezes é muito importante, quando uma pessoa procura para ser batizado, e a gente às vezes consulta,
até para o senhor dar uma linha, uma direção a essa pessoa. Não é que nós estamos consultando, às vezes nem é para dizer que sim ou não, mas é para o senhor mostrar a respeito daquela vida. Porque às vezes há coisas ali que a pessoa às vezes não tem consciência do conserto que precisa fazer antes do batismo. O batismo nas águas é uma decisão séria. Você não é de qualquer jeito. Aí quando às vezes você pega o irmão, não, eu quero ser batizado, não, vamos colocar diante do senhor para ver o que o senhor vai te falar a respeito disso. Porque às vezes antes do batismo, há algumas coisas que precisam ser colocadas em ordem. Antes do batismo nas águas. Ele vai tomar uma posição, ele precisa, às vezes há pessoas que você olha e diz, está preparado mesmo para ser batizado, eu quero ser batizado, está tudo certo. Mas às vezes há pessoas novas na igreja que eles precisam de uma orientação para ele entender o que é batismo e até alguma coisa que isso que você falou, que ele não acha que não seja pecado, né? Aquilo que é uma desobediência, e às vezes ele comete aquilo, aí se ele entra no batismo e achando que aquilo está tudo normal, ele continua, mesmo depois do batismo, cometendo as mesmas falhas que ele cometia antes. E depois do batismo, a exigência já do Senhor é maior. O que vocês acham em cima disso, desse tema? Na verdade, sempre temos que interpretar que consultar o Senhor é sempre uma bênção. Às vezes as pessoas acham que é uma ameaça, né? Vou consultar o Senhor. Não, é uma bênção. E o que o Wallace falou, né? Tem uma coisa que nós vemos, né? E que a própria pessoa vê a respeito de si, mas nós vemos o que Deus vê a respeito dela. E disso aí é uma experiência. E quanta experiência nós temos em relação ao batismo, a definição. A pessoa está definida, né? Eu quero batizar, você está definido. Então você ora ao Senhor e quantos sinais o Senhor dá para poder contribuir ainda mais com aquela pessoa que se definiu para o batismo. Então essa consulta é uma bênção para ela, uma bênção para a igreja, uma experiência para a igreja. E nós temos até a prática aí dos dons no batismo, é um momento importante. O batismo é importantíssimo, é uma festa para a igreja. Eu sempre digo o seguinte: marca, né? Você marca, você vai fazer o batismo, nós vamos subir a igreja. Não é só isso não. Nós vamos marcar o batismo, você vai convidar parente, familiar, amigo, primo, vizinho, que se é crente, se não é crente, seja o que for. São as duas. É uma festa. Alexandre, as duas festas da igreja, Israel tinha suas festas. Eu costumo sempre dizer que as duas festas da igreja é o batismo e a ceia. Mas é uma festa, só concluir aqui. Então você chama, aí é momento, só por experiência, tem um vizinho meu, faz muito tempo, ele não conhecia a nossa igreja, mas houve um batismo na igreja e ele foi convidado por um familiar. E ele ficou assim, eu não sabia que existia isso, ele ficou maravilhado, que coisa maravilhosa. Porque foi os familiares, eu sempre oriento o seguinte, que é um momento importante para você. Às vezes um familiar seu que nunca vai na igreja, aquele dia ele vai. E realmente, nós temos tido essa experiência, então você faz aquela festa, o senhor fala, entrega dons, é um momento de festa, é um momento festivo. E testemunho, principalmente o familiar que não é crente, não, meu filho definiu. Quantas vezes você vê na plateia, que está lá junto lá, quantos familiares, provavelmente familiares, que não são convertidos, que não são da igreja, mas vão ali em atenção àquele ato e recebem uma bênção. Você está falando uma coisa, Mandeu? A minha mãe, ela aceitou o Senhor no dia do meu batismo. Glória a Deus. Porque ela tinha uma preocupação comigo, né, questão de religião, não ia a lugar nenhum, aquele negócio. Quando eu me converti, fui descer as águas lá do Manaim, ela foi assistir. Quando acabou ali, ela recebeu uma bênção tão grande que ela aceitou o Senhor, chegou em casa, jogou todas as coisas dela fora e foi servir o Senhor. Então, porque ela viu ali a experiência. Mas assim, em cima disso, Amadeu, só concluindo, você falou a respeito da consulta, o senhor dirige lá, às vezes o senhor nos dá uma experiência até maior do que isso, né? Eu já tive casos de na hora de consultar uma pessoa, uma família, um casal, e que aparentemente estava tudo normal, aí o senhor deu um dom espiritual, aí a própria pessoa falou, eu já entendi, é porque nós não somos casados oficialmente. O que aconteceu? Eles providenciaram o casamento, legalizaram a condição deles lá na frente se batizaram. Então o Espírito Santo é sábio, né? É esse detalhe, porque há muitas pessoas... Não, mas o que impede se a pessoa deseja ser batizada? Não impede. Mas nós colocamos diante do Senhor... Há, por exemplo, dentro da igreja, aquela pessoa que vem, o pastor tem discernimento disso, aquela pessoa que pede para ser batizado, você tem plena consciência
total consciência daquilo que você discerne, aquela pessoa está pronta para o batismo. Às vezes você deixa constar assim só para um detalhezinho que o senhor queira mostrar, mas você tem consciência plena de que aquela pessoa está preparada. A gente tem isso, né? E tal. Agora, há aquela pessoa que vem às vezes e que você fica na dúvida, entendeu? Como é que está? Se está na hora, se não está? Aí é importante a informação, aí como eu estou falando, é importante a informação para quem está sendo batizado, porque como o pastor Alexandre falou e citou no texto bíblico, arrependimento, então ele precisa ter conhecimento daquilo que ele tem que acertar. Não, eu realmente quero ser batizado, mas há um detalhe na minha vida que eu preciso corrigir. Há um problema que eu tenho, um vício, alguma coisa que eu preciso consertar, porque depois do batismo eu sou uma nova criatura, não é? Como a Bíblia fala, sepultados no batismo e tal, é diferente. Isso mesmo. Há um texto interessante que você fala a respeito disso, Paulo escrevendo a Timóteo, é assim, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, né? Então essa decisão é muito importante, por isso que a gente costuma fazer aulas antes do dia do batismo, né? Eu estou lá no processo para ser batizado no final do mês, então ele faz todo sábado, ele faz uma aula falando a respeito de corpo, falando a respeito do clamor, para que as pessoas tenham consciência e depois sim nós vamos consultar. Você já ouviu tudo, é isso mesmo que você quer? De plena consciência. Então isso é maravilhoso. Isso, né? É bom para os irmãos que estão assistindo, ver a importância, né? Você que ainda não é batizado nas águas, a importância de você desejar isso, né? Você, na sua vida, você quer uma mudança, você quer passar a pertencer à igreja como corpo e tudo mais, se integrar na vida da igreja. É bíblico o batismo nas águas, né? E a palavra, Jesus ensina isso, né? Sobre o batismo nas águas. Deixa eu dar abrir uma coisa para vocês discutirem sobre isso. Os evangelhos, eles mostram a base da igreja, porque a biografia de Jesus é a base da igreja, né? É o fundamento. E ele ensina muito sobre o batismo ali, nisso, muito claro. Então, quando ele diz assim, batismo em nome de Jesus, o texto diz, ele está dizendo que o batismo em nome de Jesus, isso é uma discussão já bem interessante. É o batismo segundo o Evangelho, ou segundo o ensino dele. Não é? Então, o ensino dele é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês concordam com isso? Como é que é? O que vocês têm para falar sobre isso? Ele usa, aí seria usando uma figura de linguagem para poder substituir um todo. Na verdade, é o seguinte, o ensino ele é claro. Tá aqui, então, né? Jesus, na ordem que ele deu, ele aplicou a liturgia do ato. Ou seja, quando ele fala o seguinte, então, ele não aprende a dizer, batize as pessoas. Não, ele disse, não, eu vou dizer a liturgia, ou seja, eu estou com essa autoridade e vocês vão fazer o seguinte, vocês vão anunciar o Evangelho e vão dizer, vai batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, Jesus estabeleceria a liturgia. Então, quando você estabelece a liturgia ela não pode ser quebrada, ela pode ser aplicada por os nossos cultos. Nós temos a liturgia, é o clamor, nós iniciamos no clamor, nós temos o louvor, nós temos a palavra daquilo que é o ensino que nós recebemos do Espírito Santo. Então Jesus, quando ele dá, por exemplo, o batismo, quando ele ordena o batismo, ele também ali disciplina a liturgia do ato. E tem um aspecto também aqui, né, Amadeu? Aqui está mencionada a Trindade, né? Exatamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Exatamente. Então a Trindade nesse ato tão importante. Isso que eu queria abrir para vocês, exatamente. Porque a obra perfeita em toda a Bíblia, ela tem que ter a presença da Trindade. Então, isso que o pastor William, é isso que eu queria chegar com vocês, é esse detalhe que eu queria chegar, que o pastor Wallace abordou muito bem aqui. Tudo na obra do Senhor, nós aprendemos isso nas mensagens que nós fazemos, no trato da doutrina, é a operação da Trindade, ela está presente em todos os atos da igreja. Então, do ato do batismo, a Trindade tem que estar presente, porque é toda a obra completa do Pai, né? Desde a obra criadora, a redenção no Filho e a santificação no Espírito Santo. Então, é a obra perfeita, você foi feliz em sair, Wallace. É exatamente isso. Então, o batismo nas águas, ele é ensinado assim porque é a obra completa, até a redenção
e a santificação. Então, por isso que nós batizamos nas águas. Nós vamos encerrar essa primeira etapa aqui, e no próximo nós estaremos falando então mais, quer dizer, vamos entrar no nosso segunda etapa sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque falamos muito sobre o batismo nas águas, como é que ele acontece, e o batismo com o Espírito Santo. Qual a diferença? Por que do batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é importante para a igreja, é importante para esse momento que nós estamos vivendo. O que é o batismo com o Espírito Santo? No nosso próximo programa, a parte do Senhor a todos, Pai do Senhor, Wallace, Pai do Senhor, Alexandre. Pai do Senhor. Então até a próxima semana. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos ao nosso Deus e bendizemos ao Senhor porque podemos hoje aprender um pouco mais da palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Isso é motivo de adoração ao nome do nosso Deus. Por isso, ao encerrar este culto, nós vamos agora te convidar para nós orarmos ao Senhor neste encerramento, glorificando ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, glorificamos a Ti, pela bênção da Tua palavra, do Teu ensino, daquilo que Tu, nesta noite, Senhor, enriqueceste o nosso coração através do alimento da Tua palavra. Por isso nós oramos e glorificamos a Ti e em nome de Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aguardamos assim a sua participação mais uma vez no Conversas Bíblicas na próxima semana, se Deus quiser. Até lá e a paz do Senhor Jesus.